Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez no canal e para falar sempre sobre justiça social, mas dessa vez a gente vai tratar de um assunto que é de interesse de todos, mas que poucas pessoas compreendem, que seria a questão de se pagar fiança para responder em liberdade. Veja bem, sempre eu vou defender que a lei ela não é para todos, que ninguém tem o direito igual a nada em país nenhum. Toda aquela questão do artigo 5 da artigo 5º da Constituição Federal, ela serve apenas, apenas algo que está colocado no papel como conto de fadas. Porque a dignidade ela tem um preço e as camadas sociais mais elevadas, essas que realmente buscam, lutam a todo dia e conseguem a sua dignidade, entre aspas, porque muitas vezes não são dignos de ter essa própria dignidade. Por quê? Porque na realidade a lei ela sempre favorece ou aqueles que têm condições ou quem tem um certo conhecimento, porque também tem como você, através do conhecimento, você ir atrás dos seus direitos. Se ela realmente ela favorecesse para todos, ninguém precisaria ir atrás de direito. Na hora que se mostrasse algo que aconteceu, automaticamente a justiça iria procurar. Outra coisa, advogado não trabalharia para cliente, e sim para a justiça, quando na realidade todos os advogados brasileiros trabalham para o cliente. Sempre ele vai estar procurando defender o cliente de toda forma. E pior, existe uma prerrogativa que é crime. Crime que eu digo porque está contra, não é crime entre eles, nem pela própria justiça, mas é crime pela forma que é feita. Porque se um advogado defende alguém que cometeu um crime, ele não deveria falar em nome desse cliente, de dizer ele não fez, e sim trazer todas as provas, tudo que ele tem, o áudio, para comprovar que realmente o seu cliente não fez. Agora, na hora que ele diz que ele não fez, o outro lado está mentindo que isso, e ele toma para si, é como se ele estivesse presente na hora do crime. Isso aí, nem advogado, nem ninguém deveria fazer. Você não pode simplesmente chegar e defender toda a situação de uma pessoa que você está representando ela, mas você não vive com ela e você não esteve no momento daquele determinado fato, para que você possa dizer, ele não fez. Isso aí é crime sim, independente que a maior parte do ordenamento jurídico, digamos assim, das pessoas que trabalham na justiça brasileira, acredite que ele tenha direito de fazer, ele não tem. Mas vamos mais além, porque um dos motivos que eu nunca procurei fazer direito é exatamente isso. Porque é uma máfia, muitos professores, eles não ensinam o que realmente deveria ser ensinado, e sim, ensina você a ser esperto. Então, segundo a teoria dele, é por isso que a gente vê muito no Supremo, em muitos cantos, dizer assim, na minha opinião. Ou seja, se você está diante de uma lei, não deveria ter minha opinião, a não ser que fosse uma questão de jurisprudência sui generis, algo que está começando naquele momento e que a gente não tem comparativo, aí sim. Mas fora disso, não deveria ter opinião e sim todos falarem a mesma linguagem. Mas vamos para o principal. O que eu quero realmente falar aqui é em cima desse assunto que a gente sempre vê aqui, da patroa que é presa sob suspeito de homicídio culposo após o filho empregado cair do nono andar no Recife. Ela foi solta após fiança. Pronto, é isso que eu quero trabalhar. Eu venho acompanhando esse caso, eu resolvi ver todos os ângulos. A reportagem da mãe também no programa Fátima Bernardes pela manhã hoje. E o que eu posso dizer com certeza é o seguinte: a questão da fiança, sempre quem vai sair ganhando é o Estado. Por outro lado, o Estado, ele torce para que as coisas dêem errado. Vou dar um exemplo. Durante a Olimpíada, os protestos que houve na rua, quando tinha aquele período Black Bloc e tudo mais, muitas lojas, inclusive aqui em Natal, no centro da cidade, elas foram quebradas, as vitrines, saqueadas foram poucas, mas muitas elas foram praticamente destruídas. As pessoas que foram presas,
elas pagaram fiança para responder liberdade. Quem pôde pagar, pagou fiança. Se realmente elas foram atuadas, foram culpadas, né, considerado culpada, condenada, essa é a palavra, essa fiança, segundo o que está escrito aqui, foi utilizado para pagamento de custos do processo, eventuais prejuízos causados na prática criminosa e multas. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: e o dono do prédio que paga imposto o tempo todo, o que é que ele teve? Parte dessa fiança serviu para ele pagar o vidro da loja que foi quebrado, a porta? Não. Então a mesma coisa eu pego agora. Essa empregada, a empregada saiu, pelo que eu sei mais ou menos, ela foi passear com o cachorro da patroa, tal, tudo mais, deixou o filho, não tinha quem deixar, deixou. E a patroa, para se livrar do menino, tentou colocar ele no elevador, como que ele fosse procurar a mãe, alguma coisa assim. O menino volta, e aí, pela inocência dele, ele termina pulando, né? Chegando na varanda tal, pulando, acho que foi do nono andar, e caiu. E morreu. Tudo bem, nesse momento aí a gente vê que a patroa, ela é culpada. Os pais foram negligentes não porque confiaram na patroa. Poderia ter levado o menino também para passear. Poxa, né, para passear com o cachorro, por que é que o próprio filho da empregada não poderia ir junto, né? Então, mas aí eu não vou colocar culpa nenhuma na mãe, porque a mãe confiou em outro adulto, outra pessoa completamente adulta que pudesse ficar. E a partir daí essa pessoa, ela não teve a responsabilidade de cuidar da criança. E portanto, ela tem que responder. Mas quem vai sofrer realmente vai ser a mãe. Porque o Estado, na forma como eles fazem, na maioria dos casos, de pagar a fiança, e outra, paga a fiança quem tem grana. Então o pobre, ele é condenado a ficar mesmo preso. Muitas vezes ele é preso exatamente porque ele não tem condições de pagar uma fiança. Ele é preso porque ele mora na rua, não tem casa fixa. Ele, quando é preso, vai para uma situação pior porque ele não tem curso superior. Se tivesse, não poderia ser misturado com os outros. Então, para você ver que a justiça, ela sempre vai prevalecer, não vou dizer o mais forte, né? Mas são as classes mais elevadas. E a gente só consegue alguma coisa na justiça quando a gente tem conhecimento. No momento que você entra na faculdade, no momento que você começa a ler, você começa a procurar seus direitos e entender. É uma outra forma de você também fazer com que a justiça, ela esteja ao seu lado. Fora disso, é apenas para levar porrada. E porrada do Estado. A gente sabe que sempre tem aquela questão de se confundir Estado e governo, né? E é interessante quando a gente fala aqui do Estado, a gente está falando dos órgãos, a gente está falando do país como um todo, da legislação, tudo aquilo que já existe. O governo, ele é transitório, né? O Estado em si é democrático, o governo ele pode ser o que ele for durante o período, né? O Estado, pelo que a gente pega de uma forma geral, a maioria dos legisladores falam, que seria o conjunto de instituições que controla e administra uma nação e o seu ordenamento jurídico. E o governo seria a liderança, né, que contrata essas instituições, especialmente o Poder Executivo. Outra coisa também, o governo sempre antecede o Estado, pois é toda a forma de organização do poder para a orientação de uma sociedade. E os órgãos e instituições do Estado fazem o que é do seu interesse, uma vez que o exercício do poder do Estado não possui vontade própria, por isso são órgãos. Tudo bem, mas essa fiança também é interessante pelo seguinte, porque a pessoa paga, exatamente para responder, fica vinculada a processo, pode ser de 1 a 1.000 salários mínimos, né? E se porventura ela for absolvida daquele processo, então ela tem o seu dinheiro completo de volta, entendeu? Caso seja acusado, aí sim, tem casos que ela pode ser aumentado, porque é de 1 a 100 salários mínimos, mas pode ser dispensado, quando a pessoa não tem condições, pode ser reduzido até 2/3, ou ainda aumentado até 1000 vezes, né? Levando em consideração o caso concreto. E não é só o caso concreto, muitas vezes isso aqui também está em relação ao poder, ao que está sendo envolvido em si. Isso a gente vê na política, né? A maioria das pessoas que foram presas até agora, muitos pagaram fiança. Então, veja, é uma forma do Estado ele conseguir grana. E
é algo completamente errado, porque essa fiança ela poderia muito bem ser dividida também com a pessoa que é vítima. A mãe, se ela quiser algum danos morais, alguma coisa assim, ela vai ter que entrar na justiça outra vez para conseguir. Fora disso, primeiro ela não vai ter mais de volta o seu filho, infelizmente não tem. Segundo, essa pessoa que está acima dela, sua patroa, não vai dar em muitas coisas. Hoje em dia, as brechas que se encontram dentro da Constituição, muitos dos advogados, eles ganham só para isso. E o juiz, o que a maioria dos juízes gosta, a maioria dos juízes, é exatamente escutar as ladainhas na hora da defesa também, né? Aquele que falar mais bonito, aquele que colocar mais coisas, né, mais estudos, tudo mais, dentro da própria lei, da norma jurídica, que encontrar mais brechas, seja de acusação e defesa, ganha o caso. É assim que acontece na maioria dos casos. São poucos aquele que o juiz, com todos os dados que tem, com tudo que comprova, ele vai dar uma sentença em relação aos fatos que eles estão ali e não a todo o contexto que é criado verbalmente, oralmente, porque tudo isso é feito na hora da apresentação, na hora do julgamento propriamente dito. Então, essa é a minha opinião. É claro que eu também poderia dizer que as pessoas pobres, as pessoas negras, muitos desses grupos em que estão exatamente à mercê da sociedade, ela só tem vez de vez em quando alguém que tem condições ou a própria sociedade se manifesta a favor dela. Fora disso, sempre é colocado de lado. Pretende trabalhar outras coisas, como por exemplo a questão do próprio racismo, a questão da gente poder chamar a pessoa de negro ou não, os direitos que esses negros deveriam ter, quando na realidade eles não têm, são colocadas palavras apenas, que pode ou que não pode ser usada, mas continua o desrespeito da mesma forma, mas isso aí vai ser em uma outra oportunidade. Por hora, o que eu queria exatamente levar à reflexão é isso. Essa fiança é uma forma do rico ficar em casa, não ficar preso, e mais, depois que os advogados, por alguma forma, colocarem a culpa inclusive na mãe e dizer que a patroa, nesse caso aqui, não tem culpa de nada, e a justiça aceitar, ela vai ter o seu dinheiro de volta. O que vai acontecer é exatamente isso, né? Eu acredito que com a repercussão desse caso e muitos outros que estão acontecendo no Brasil e no mundo, o juiz, nesse caso, ele possa tomar uma outra atitude, uma atitude realmente de justiça, porque entre a lei e a justiça deve prevalecer a justiça sempre. Então por hoje é só e até a próxima oportunidade.